Apoio Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores do programa O Homem Universal. Eu gostaria de encorajar os nossos telespectadores a entrarem em contato com a nossa sociedade para terem um melhor conhecimento das nossas atividades que são abertas ao público. Agora, os nossos vídeos, os nossos tapes, os nossos livros. Então, tudo isso a nossa sociedade tem à disposição para consulta dos telespectadores que têm interesse em conhecer melhor a respeito da ciência da psicanálise integral, da trilogia analítica e de como isso pode beneficiar a vida de vocês. O nosso site www.trilogianalitica.org estará várias vezes aí no visor, bem como o nosso telefone. Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que acontece no nosso interior, né? Ou no interior do ser humano em geral, e que até Freud não se dava muita importância ao que acontecia com a pessoa e a pessoa não sabia por que era. A pessoa cometia lapsos na linguagem, em vez de falar uma coisa, falava outra. Questão do sonho, ninguém tinha ideia por que a pessoa sonha com determinados acontecimentos. Por exemplo, a questão de... A gente fala de... Como é que fala a questão de pesadelos, né? Pessoas com sonhos terríveis. Por que a pessoa tem isso à noite, se durante o dia ela tem uma vida normal? E também a questão, por exemplo, da hipnose. Porque hipnotizando a pessoa fala coisas da vida que não sabia. Até muitos dizem que fala de outras vidas, quer dizer, fala do interior que não tinha o menor conhecimento. A pessoa, por exemplo, entra numa sala e vem aqui sendo hipnotizada, ela fala da outra sala de coisas que ela própria não poderia ter conhecimento tão rapidamente que ela passou por lá. De maneira que nós temos no interior o que Freud chamava de instância. Quer dizer, ele deu esse nome porque seria como que memória, inteligência, sentimento, mas não é bem uma instância, né? Algo que a pessoa traz pelo nascimento. A questão do inconsciente, o próprio Freud no início dizia que era uma questão de reter, de esconder lá ideias indecentes, ideias terríveis. E à noite, evidentemente, essas ideias terríveis que a pessoa esconde, que não quer saber, então aparecem nesses pesadelos, né? Pessoas que se assustam à noite, de repente acordam assustadas. Então, o ser humano tem uma parte interna que ele não tem conhecimento, mas essa parte interna é uma parte que ele vai reprimindo desde que nasceu, pouco a pouco, e vai escondendo tudo aquilo que ela não gosta. Eu posso mostrar um quadro aí rapidamente, como exemplifica bem. Os senhores notem aí a imagem do ser humano. Lá em cima, o triângulo seria todo o ser humano. E lá em cima existe a consciência, o bem, né? O belo e o verdadeiro. São os três elementos que formam a estrutura do ser humano. E esses elementos geralmente são assim escondidos. Quer dizer, o ser humano, por causa da inveja, por causa da raiva que ele tem ao que é certo, ao que é justo, ao que é bom,
ele geralmente não dá atenção a isso. Agora, voltando ao esquema, veja lá embaixo, 90% do que ele faz é tudo inconsciente, olha lá, patologia, né? Está nessa atitude de esconder a consciência, raiva, ódio, inveja, gula, os ressentimentos, megalomania, arrogância, delinquência, roubo, etc, etc, etc. Então, veja, lá embaixo eu escrevi, 90% ele dá apoio ao mal. E só 10% é que ele dá apoio ao bem. Então, eu quero dizer o seguinte, que o ser humano, ele é muito mais negativo, muito mais agressivo, muito mais, assim, uma pessoa desagradável, no fundo, do que ele mostra. Ele tem uma máscara, né? Essa máscara, então, esses 10%, inclusive, da consciência, servem para o ser humano ter uma conduta mais ou menos aceitável. O ser humano comete as delinquências dele por causa de algo que acontece no mundo exterior, mas ele usa o que acontece no exterior como desculpa para ele poder ser delinquente. Então, essa questão de um país que empresta para os outros, principalmente o país do primeiro mundo, né, que empresta para os outros e cobram taxas altíssimas de juros, isso é uma espécie de guerra. Então, a gente pode dizer que a guerra não está só lá no Iraque. A guerra não esteve só nesses países onde tem armas, canhões e tanques, etc., um atacando o outro. A guerra é feita não só de pessoa com pessoa, né? O ser humano é lobo para outro ser humano, mas também um país é lobo para outro país. Quer dizer, a guerra é contínua, inclusive nessa questão do dinheiro. Põe lá um outro esquema que ilustra melhor isso. Veja lá, forças antagônicas, né? Veja que a consciência está em ação, né? A consciência é que busca o bem, é realizadora, né? É amiga. A consciência é que dá bons conselhos. Então, o indivíduo que realmente que começa a ter ação, no sentido bom, imediatamente vem uma atitude contrária. Uma ação tem uma reação. Nas descobertas do Newton, desse grande físico que a Inglaterra teve e que iniciou praticamente a física moderna. Então, o ser humano é a mesma coisa. Se ele vai fazer o bem, imediatamente ele tem uma retração. Agora, se ele tem um certo equilíbrio, então ele faz uma retração aceitável. Ele duvida do bem, mas continua no bem. Então, voltando lá no esquema, veja lá. A ação tem uma oposição na reação. Então, a consciência tem uma atitude inconsciente do ser humano em oposição à consciência. Então, na consciência, ele busca o bem. Veja lá. E inconscientemente, ele aprecia o mal. Na questão da realização, né? Ele é um indivíduo que destrói na questão da reação. Ele é amigo e na reação é inimigo. Ele dá conselhos e, ao mesmo tempo, na reação, ele dá desaconselhos. Então, eu estou falando isso porque até na física tem essa questão do indivíduo para dar um passo para trás, né? Ele para andar, ou ele dá um passo para frente e depois outro fica atrás. Então, quando ele dá aquele passo da direita para frente, outro está atrás. Então, compreende? É sempre uma atitude de ação e reação. Mas no caso da doença, ele coloca, então, quer dizer, no nosso caso, que a gente rejeitou o bem lá, questão até bíblicas, questões assim da revelação, o ser humano, em vez de ser mais assim normal na conduta, todos nós falamos em geral, o ser humano tem uma atitude de raiva, de inveja. E essa atitude de raiva e de inveja é que causa as doenças.
Daqui a pouco eu gostaria que o Dr. Adhemar falasse sobre como o ser humano reage. Eu posso dar um exemplo. O indivíduo, ele dizia que tinha muita raiva da família, porque enquanto a família se divertia, os irmãos, né, eles não faziam quase nada, ele tinha que dar o duro para sustentar, inclusive, os irmãos que não trabalhavam. Então eu mandei que ele associasse a conduta da família, né, dos irmãos. Ele falou de corrupção, de vagabundagem, mas ele falava com muita raiva, causando até doenças, assim, somáticas. Então eu falei, mas o senhor fica com tanta raiva, não porque seus irmãos são assim, delinquentes, sem trabalho, que não dão valor ao esforço, né? Não dão valor ao bem. O senhor fica com raiva porque o senhor gostaria também de ter uma vida folgada. Quer dizer, inconscientemente o ser humano sempre dá valor, sempre apoia, vamos dizer, o lado errôneo. É por isso que a humanidade está em guerra, país contra país e indivíduo contra indivíduo. Então, Dr. Kepp, a gente pensa que a humanidade chegou ao fim no seu desenvolvimento, mas não é nada disso. É que por causa dessa inversão que nós não conscientizamos, nós estamos empacando esse progresso da humanidade. Nós voltamos dentro de instantes para darmos continuidade ao programa de hoje. Até já. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Então, Dr. Kepp, o senhor está trazendo para a humanidade uma visão do ser humano que para ele não é nada agradável, mas que é a única forma de nós resgatarmos esse aspecto divino da nossa criação, da nossa origem, né? Que nós temos muito de beleza, verdade e bondade ainda por ser resgatada. E uma civilização maravilhosa que poderia ser feita rapidamente se isso fosse conscientizado. O senhor estava falando no segmento passado a respeito de que o desemprego não é desculpa para a criminalidade, que nem a pobreza é desculpa. Por exemplo, em Bangladesh, que é um país onde o povo tem o maior índice de pobreza do mundo, não existe essa violência que nós presenciamos aqui de jeito nenhum. Agora, veja bem, Dr. Kepp, de outro lado, nós vemos que a violência ela começa já dentro das casas. A violência doméstica é uma das maiores causas de assassinatos no mundo todo. Então, como que estaria justificado isso quando membros da própria família se matam? É um problema de doença mental que o ser humano tem, não um ou outro, mas a maioria esmagadora, a totalidade. Só que alguns, como o senhor disse, que têm uma ética mais forte, mais bem formada, aceitam mais o elemento ético, então eles reprimem esses impulsos.
E parece que a filosofia do mundo foi para outro caminho ultimamente, né? No século passado, né, século XX, até metade de 1950, foi uma filosofia aceitável. Então, se o indivíduo, por exemplo, era um indivíduo assim perigoso, agressivo, etc., então havia meios assim de coação, de sugestão, de persuasão para tentar fazer com que ele tivesse uma conduta razoável. Depois veio a ideia da liberdade geral, deixar em liberdade a pessoa. Tem aquela escola, né, Summerhill, lá na Inglaterra, que preconizava essa questão de deixar o aluno, se quiser ir à aula, vai, se não quiser, não vai, se quiser quebrar um vidro, quebra, se quiser agredir o professor, agride, coisas desse gênero, dizendo que deixando o indivíduo livre, solto, assim, à vontade, ele não faria nenhum mal. Enquanto que, nesse caso, eles esqueceram do que Immanuel Kant fala, que o ser humano quer ser livre não para fazer o bem, ele quer ser livre para fazer o mal. Que a liberdade que o ser humano quer é para fazer o mal. E ele está ávido, esperando a ciência, uma autoridade qualquer social para dar o aval para ele realizar esse mal. Então, muitas terapias que são chamadas de não diretivas, por exemplo, Dr. Kepp, que são neutras, na verdade, eles estão ali dando um apoio, um suporte a que a pessoa realize toda aquela intenção de destruir que ela tem e que ela não tem coragem de assumir sozinha. Aliás, o uso do álcool, por exemplo, ele é muito frequente nesse sentido. A pessoa toma álcool ou uma droga quando ele quer fazer algo que, sóbrio, ele não tem coragem. Isso. Então, ele decresce o nível de consciência que era tido como uma censura, uma coisa que restringe a felicidade da pessoa. Então, todos partem para o álcool e para a droga para conseguir fazer isso, conseguirem realizar tudo aquilo que na vida lúcida, consciente, eles não têm coragem de fazer. Eu estava falando com o Dr. Ademar, ele disse que no trabalho dele de médico, porque ele trabalha inclusive no pronto-socorro, ele estava comentando, por exemplo, de uma senhora que tinha muita raiva do primeiro marido e eu gostaria que ele falasse sobre isso e como ele conseguiu mostrar para a mulher que a doença que ela tinha vinha dessa raiva. Então, o que aconteceu foi essa paciente que chegou lá, logo que ela deu entrada, eu senti que ela estava assim bastante rígida, né? Assim, muito tensa, estava com dor de cabeça, dor de estômago, mal-estar, um tipo de uma enxaqueca. Aí eu comecei a conversar com ela, né? E notei que ela punha a mão no pingente o tempo todo, e esse pingente tinha uma figura de uma criança. E o que aconteceu? Eu falei, a senhora tem filho? Ela falou, não, eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Aí eu falei assim, mas por que a senhora, então, não teve? Eu falei, não, eu tive um marido, né, que eu morei com ele acho que 10 anos, e eu perdi 5 filhos com ele. E por causa do sangue ruim dele, eu perdi todas essas crianças, né? Aí eu falei, mas como assim sangue ruim dele? Não, toda vez que a gente tinha criança, a criança vivia mais ou menos uns 2 ou 3 anos, depois falecia, por causa da combinação de sangue. Porque possivelmente ele era sangue RH negativo, né? E ele positivo, e às vezes dá esse problema. Mas ela punha toda a culpa, assim, a raiva dela em cima desse marido. E o que aconteceu? Depois ela teve um segundo marido, né? Que ela também começou a ter problemas com ele. E o que aconteceu? Ela foi, assim, teve um mioma. E ela teve que acabar sendo esterectomizada, tiraram o útero fora. Aí depois que eu mostrei para ela que essa raiva muito forte dela é porque ela viu o problema dela no marido, que ali dava para conversar assim com ela, a gente notava que era uma pessoa muito intransigente, assim, raivosa, fechada, magra, sabe? E ficava com o braço cruzado o tempo todo. Aí quando ela percebeu que essa raiva estava vindo dela e que por isso que ela havia assim perdido, né, os filhos e possivelmente criado esse mioma, e até hoje ela não tinha conseguido nenhuma adoção, que ela tentou fazer uma adoção também, aí ela conseguiu se acalmar mais e até a dor de cabeça começou a melhorar mais naquele momento. Quer dizer que ela proibiu a si mesma a maternidade que ela imaginava querer. Quer dizer, muitas vezes a pessoa, por causa da questão da inversão, ela própria destrói, rejeita, se priva e até ataca mesmo aqueles e aquilo que tem mais valor na sua vida. Isso eu acho uma coisa, Dr. Kepp, que o senhor percebeu, essa questão da inversão, é incrível, porque
como que a pessoa não notar, né, que ela é a maior inimiga dela, que ela estraga tudo o que ela tem de melhor na vida dela? Então, é a questão do RH negativo, né? Eu, quando trabalhava no Hospital das Clínicas, tinha lá um pesquisador, ele fez um trabalho sobre isso, e dizendo que a maior parte das mulheres que tinham RH negativo, 80%, nunca tiveram qualquer problema. Quer dizer, então nem seria o RH negativo, seria já uma coisa psicológica que praticamente atingiu o elemento orgânico, isso, né? Inclusive pode esterilizar a mulher. Olha, Dr. Kepp, eu me lembro que era muito comum no seu trabalho lá no Hospital das Clínicas, o senhor recebia lá pessoas, mulheres tidas assim como inférteis, né, com incapacidade de engravidar, mas que não havia um motivo assim orgânico aparente para aquilo. E era frequente o senhor explicar o seguinte, que a mulher que adotava uma criança, em seguida, ela ficava grávida. Mas, de qualquer modo, a gente não aconselha a mulher ter filharada por aí, né? Que o mundo está numa situação muito terrível. Mostrar que essa questão é psíquica, mais do que qualquer coisa. Agora mesmo tinha uma cliente, ela até do exterior, ela tinha esse problema e fez análise, 1 mês engravidou. Mas vamos ver as perguntas que os professores falaram sobre a trilogia. A razão pela qual eu estou aqui no Brasil é justamente para estudar a trilogia analítica. O que eu acho pessoalmente é que é uma ciência que realiza uma unificação, uma união de amor, razão e ética. Esse tripé que constitui a vida psíquica é a base para entender as atitudes dos seres humanos. Por isso que, através dessa união, a trilogia analítica não é simplesmente uma ciência assim, que se aplica no campo da psicoanálise, no campo psicoanalítico, mas é uma ciência que se aplica em qualquer campo da sociedade. A partir da psicanálise, o campo, portanto, individual, a todos os setores sociais, na sociedade, na mídia, na música, nas artes, assim como se aplica, por exemplo, na ciência, na física, por exemplo. Bom, a trilogia analítica ela é uma ciência incrível, né? Ela nasceu com a descoberta da inversão psíquica pelo Dr. Norberto Kepp, em 1977. E por ser uma ciência que nasceu no campo psicológico, ela pode ser aplicada em todos os campos do conhecimento humano. E porque, por exemplo, se a gente corrige a forma de pensar do ser humano, a gente corrige toda a ciência que o ser humano elaborou. E isso ao longo dos milênios de existência da ciência, do pensamento humano estruturado. Então, por exemplo, no campo da física, se nós aplicarmos essa descoberta da inversão, nós chegaremos à ideia de que, por exemplo, as bases da física estão também invertidas, ao contrário. O ser humano, pela inversão, ele tenta procurar fora dele tudo aquilo que está dentro dele. Então, na verdade, o conhecimento deve ser encontrado no interior do ser humano e não fora. Ele só vai reconhecer como verdadeiro algo fora dele quando ele tiver reconhecimento desse elemento dentro de si mesmo. A trilogia analítica em artes, por exemplo, funciona como chave que mostra como nós invertemos valores principais. Negamos beleza e verdade e bondade. E a arte moderna, em vários casos, por exemplo, é só como manifestação destes valores invertidos. E não funciona como crítica porque falta esta dialética. A trilogia analítica é um estudo profundo sobre o ser humano, uma ciência que quer ajudar a humanidade. No mundo nós vemos um monte de problemas como fome, guerras, vários tipos de doenças. A causa de todos esses problemas está no interior do ser humano.
Então, para melhorar a situação no mundo, é também para melhorar nossas vidas, para tornar nossas vidas mais felizes, cada um precisa se conhecer. Eu vejo que a função da trilogia analítica é isso, trazer a consciência para as pessoas como elas são. Então, os senhores notaram que todos eles, os professores, falaram que a problemática que existe no mundo ainda não foi atingida porque não houve um trabalho que se voltasse para o interior do ser humano. Quando a gente pensa, por exemplo, num grande pensador, vamos dizer, um grande pensador cristão, Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona, que foi um convertido, ele nasceu no norte da África. Então ele disse algo muito interessante que tem uma certa relação com o inconsciente que os Freud descobriu. Ele falou assim que por natureza, ele falava que a questão era na natureza. Por natureza ele tinha as mesmas tendências que qualquer assassino tem, qualquer delinquente tem, qualquer ladrão tem. Mas pela vontade, pela atitude dele, ele conseguia reter essas más tendências, como ele chamava. Então, note, a gente, é claro, né, não nasce assim com más tendências de ser criminoso, já nasce com problema de inveja muito forte. Mas a questão do indivíduo estar no campo da bondade ou no campo da maldade é uma escolha dele. Se ele deixa a inveja ser muito poderosa, é claro que ele vai entrar no campo da delinquência. E a importância toda do nosso trabalho, e do Freud, vamos dizer, é perceber que nós temos um verdadeiro monstro dentro de nós, né? Pronto para atacar. Atacar, inclusive, a nossa própria vida e que se manifesta à noite, nos pesadelos, e que se manifesta na vida da pessoa quando ele comete graves erros. Voltamos dentro de instantes? Não? Desligue não, hein? Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. O senhor estava anotando, Dr. Kepp, no segmento anterior, que os entrevistados, um é italiano jornalista, o outro é húngaro físico, engenheiro físico, a outra é uma finlandesa artista plástica e a última é uma sueca estudante da área de saúde, né, psicossomática, e que veio da Suécia para estudar trilogia. Então o senhor vê que
O senhor conseguiu. A trilogia analítica é uma ciência realmente universal. Aliás, um dos critérios do valor de uma ciência é a sua universalidade, aplicabilidade no maior número possível de pessoas e situações. E a gente vê que em todas as culturas, todas as profissões, todas as idades, todas as pessoas encontram muita coisa importante de valor para realizar na sua vida, na sua profissão, na sua área, enfim, de interesse, saúde, etc. Então, bacana isso, Dr. Kepp. Eu gostaria, então, de dar um outro exemplo, né? Porque a medicina, quando eu trabalhava no HC, tanto o professor Decour como Vasconcelos, o Alípio Correia Neto, o próprio professor Zerbini, né? O famoso cirurgião que fazia o transplante cardíaco, todos eles eram dessa opinião de que o meu trabalho poderia modificar totalmente o caminho da medicina. Só que seria um estudo muito longo, porque não é fácil você lidar com a doença através da vida psicológica. Uma vez, né, eu trabalhava nos meios de comunicação, numa rádio, e lá tinha um locutor muito revoltado com dinheiro que ele ganhava lá, então ele era revoltado contra os donos da rádio. Então, logo de manhã, quando ele foi falar sobre o jornal, né, das notícias, ele abriu a boca, ele bocejou e depois não conseguia mais fechar a boca. Então, naquele instante, ele teve que ir para o hospital, arranjar um outro locutor para continuar o trabalho dele. Então, veja, a paralisia que a pessoa sente, a raiva que a pessoa faz, né, com as injustiças que ela recebe, mas ela não quer saber que também, se ela fosse dono daquela rádio, ela ia fazer a mesma coisa contra os outros. Então, aí a necessidade da consciência, que o indivíduo tem raiva, é da consciência ao bem. Tem aí um quadro, eu gostaria que vocês vissem o que eu falo ali. Olha lá, psicopatologia, né? Em geral, o ser humano é inimigo do bem. A primeira parte ali do quadro, por causa do sistema de inveja. O indivíduo já nasce com inveja, né? Claro, é chamado até pela revelação de pecado original. Agora, quando eu falo isso, vocês não estranhem, não, que a gente coloque também coisas da revelação e da filosofia, porque o ser humano é formado por essa tríade, né? É formado, então, pela revelação, né, que é chamada de teologia ou teodiceia pelos filósofos, formado também pelo pensamento, que é a filosofia, e formado pela beleza, quer dizer, pela parte de estética. Esses três elementos, se o indivíduo tem em harmonia nele, ele tem uma ação incrível para a humanidade. Quando ele breca um desses elementos, ele cai doente, inclusive a ação dele se torna ruim. Quer dizer, o ser humano não pode nem brecar a fé que ele tem, porque a questão de fé não é criar um novo conceito, compreende? A questão de fé é acreditar naquilo que existe. Se o indivíduo tem fé, ele tem fé porque ele acredita naquilo que existe. O indivíduo sem fé é que nega aquilo que ele tem na cabeça dele que existe também. Então, não pode nem renegar, vamos dizer, a revelação, a fé que ele tem, questões divinas, etc., nem a filosofia de vida, a metafísica, a maneira de pensar correta, e nem a questão também, é claro, da estética. Os três elementos é que formam a ação do ser humano, que resulta, né, nessa ciência que os grandes gênios trazem para a humanidade. Então, Dr. Kepp, o senhor falando isso me dá a ideia de que o ateu é o indivíduo mais alienado que existe. Porque a base, né, Cláudia, é relativa, assim, à fé. O Newton estudou 20 anos, né? E ele fala, estudou a Bíblia, ele fala que ele tirou os conceitos da Bíblia. É algo assim meio estranho, mas interessante. Os ingleses não falam nada disso. E no final da vida,
ele praticamente se retirou da física para ficar estudando a revelação. Mas vamos ver agora a segunda pergunta, né, Cláudia? O ser humano tem a tendência de procurar fora tudo aquilo, a solução dos problemas que está dentro dele. Então, por exemplo, na questão da energia, nós utilizamos gasolina, utilizamos carvão, utilizamos até mesmo energia nuclear como fonte de energia. Esse é um conceito que é invertido que a física tem. A física considera que a energia venha dos elementos materiais. E como consequência, nós estamos indiscriminadamente destruindo o nosso planeta. Isso aliado à questão do poder econômico, que não vê limites na extração de lucros. Entende? Então o ser humano está destruindo o seu próprio habitat com essa filosofia de vida. Quando nós aplicamos a trilogia nesse conceito, nós somos levados à conclusão de que a própria matéria, ela advém de uma energia livre, vamos dizer assim, uma energia que está em todo o espaço. Então, a matéria, ela não é um produto primário, ela é um produto secundário dessa energia. Então, existem formas, existe uma série de evidências de que muitos inventores e estudiosos tentam acessar essa energia. Então existem formas da gente conseguir essa energia e utilizá-la no lugar da energia material, das fontes materiais, e ajudar a preservar o nosso planeta. A trilogia analítica ajuda-nos a analisar loucura de sociedade. E, por exemplo, na moda, esta moda sempre é falado que moda é um espelho da sua época, e revistas de moda mostram hoje umas roupas que refletem loucura total, que é bem semelhante com loucura de sociedade. Por exemplo, esta que aconteceu 11 de março, já mostra como nossa sociedade é doente. E a arte verdadeira, a verdadeira arte é uma ressonância direta entre Deus e ser humano. Bom, eu estava falando da questão da inveja e da inversão. A percepção dessa patologia, obviamente, é importante em todos os setores, inclusive o jornalismo no qual eu trabalho. E, obviamente, lá eu assim, penso sempre na questão da função da mídia. O Dr. Keppe, nos seus livros, fala também de qual deveria ser a função da mídia. E, assim, a função da mídia é aquela transmissão da verdade, ser objetiva, quanto mais objetiva. Obviamente, se o ser humano não percebe a própria patologia, a própria mídia vai refletindo essa patologia também que o ser humano tem. Patologia, por um lado, dos jornalistas, que enquanto seres humanos, assim, colocam a própria patologia no próprio trabalho, e patologia, por outro lado, dos donos da mídia, que muitas vezes não estão interessados, não têm interesse em transmitir a verdade, mas têm interesse de usar a mídia como um meio para transmitir as mensagens dele. Então lá entra a questão da ética. Na Millennium, nós estamos lendo textos terapêuticos e nós lidamos com as dificuldades que os alunos têm em aprendizagem e também com os problemas que eles têm na vida em geral. Por exemplo, hoje nós lemos um texto sobre inversão, um fenômeno psicológico que explica por que tem tantas mulheres que gostam desses homens bandidos, agressivos, preguiçosos, bêbados, porque tem tantos adolescentes que sentem tantos prazeres em beber, fumar, tomar drogas. Eles acham que estudar, fazer um esforço, se dedicar, isso é chato. Então, lendo esses textos, os alunos têm mais consciência da inversão da vida deles, a inveja. Eles podem melhorar as vidas deles e também aprender mais rápido. Então, os senhores notaram, né, o César que fala de física. A física é muito próxima da psicologia, porque tanto a vida psíquica como a vida orgânica do corpo é algo uno, né? É um elemento só.
o que acontece com o corpo e o que acontece com a vida psicológica. Então, para saber o que acontece com o psiquismo, tem que ver o que acontece com o corpo. Então, o César falou que o uso, por exemplo, da energia tirada da matéria, né? Como Einstein falava, mc2², que a energia praticamente vem da matéria, uma ideia totalmente invertida, está causando toda essa destruição da natureza, porque se tira a energia diretamente da sua fonte, porque tudo é energia, inclusive a matéria, se faz máquinas para tirar a energia da fonte eletromagnética, tira do espaço. Agora, se tira da matéria, né, da gasolina, da madeira, de tudo isso, só consegue de energia 5% do que aqueles elementos têm. Então, a gasolina que põe no carro, a energia só pode ser aproveitada até 7% da energia dela. O resto escoa pelo encanamento do carro. De maneira que a maneira para salvar a humanidade, salvar as florestas, salvar a civilização, desinverter a humanidade e fazer com que o ser humano procure a energia diretamente na sua fonte. Já botamos, né, Cláudia? O senhor estava dizendo no segmento anterior, Dr. Kepp, que tudo é energia e que a física verdadeira, desinvertida, é muito próxima da verdadeira psicologia. Então a gente pode notar que essa energia que a gente observa até mesmo nas cores, nas formas, né? Isso era um conhecimento que os antigos gregos tinham muito mais adiantado do que nós. A energia das formas, por exemplo, a energia da beleza. E também a energia dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Se nossos sentimentos e pensamentos são feios, deformados, então eles também vão fazer mal para o nosso organismo e para a sociedade. Se nós nos conscientizamos dessa inversão nos nossos sentimentos, então os bons sentimentos e os pensamentos certos também trazem um grande benefício, curam nossas doenças físicas e beneficiam a natureza e a sociedade. Por isso que é muito importante a conscientização, porque o ser humano não tem ideia, a gente não tem a menor ideia de que nós somos uma verdadeira bomba atômica ambulante, no sentido de estarmos destruindo, emanando assim, energia ruim para o ambiente e destruindo o nosso próprio organismo. No começo do programa de hoje eu mostrei, né, que no inconsciente o ser humano é o contrário do consciente. Mesmo que ele queira, por exemplo, conscientemente ser uma pessoa boa, uma pessoa assim receptiva, amável, inconscientemente ele tem coisas terríveis lá.
Agora, é esse lado, assim, que parece que os psicoterapeutas, a maior parte, principalmente na Europa, né, onde eu morava, em Viena, eles têm muito medo de enfrentar aquele monstro mesmo, aquela fera que o ser humano tem. Então, eu posso dar exemplo, né, o que acontece na humanidade, falei nas guerras. Então, o ser humano está em contínua guerra com outro ser humano. Por exemplo, o Brasil paga por dia quase $1 bilhão para as pessoas que devem, os bancos. Agora, esses bancos precisam de tanto dinheiro, esses países que emprestam para nós vão pegar esse dinheiro que o brasileiro aí suou para ganhar. Quer dizer, 50% do que o brasileiro ganha já vai para o exterior. Então, eles pegam esse dinheiro tão sofrido que o brasileiro ganha e fazem bombas, canhões e material bélico para atacar outros povos, para destruir, para criar problemas. Então, vamos dizer, Cícero, né? Ele dizia, si vis pacem para bellum, quer dizer, em latim, se você quer a paz, se prepare para a guerra. Não é verdade isso. Se você quer a paz, você se prepare para a paz, não para a guerra. Cada país que cresce, ele geralmente quer dominar os outros, porque o crescimento dele depende da miséria dos outros. Dele explorar matéria-prima, explorar outros povos, né? Roubar outros povos. Isso mostra que o indivíduo que se alça ao poder, ele mostra toda a maldade que ele tem, não dando, por exemplo, aos povos os benefícios que cada povo deveria ter. O indivíduo vive tão pouco neste mundo, né? E vive na miséria, a maior parte. Quer dizer, a maior parte não tem nem o alimento necessário para viver, o conforto necessário. Então, que vida a pessoa teve neste mundo, né? Isso eu acho uma grande injustiça. Botando aquele quadro, veja lá o que eu coloquei, que a psicopatologia, porque o ser humano é inimigo do bem. Depois a consciência lá. Se o indivíduo tem uma ética pequena, ele inferniza o próximo. E veja lá, 90%, quer dizer, 90% dos seres humanos estão nessa de infernizar. E se ele tem uma ética maior, ele ajuda o próximo, mas só 10%. Então, se ele tem uma ética menor, veja lá o resultado. São os doentes mentais, delinquentes, criminosos. Se ele tem uma grande ética, então são os santos, sábios, realizadores. Veja lá os exemplos embaixo. Aqueles que são maldosos, né, eles ganham o que gastam. Os senhores notem isso, que a maior parte das pessoas que são milionárias, que conseguem amealhar muita riqueza, são pessoas que empregam todo o dinheiro para fazer mais dinheiro, não só na especulação, mas se ele tem o dinheiro, ele cria uma coisa para ganhar mais. Então, são indivíduos que ganham o que gastam. Agora, o grande povo, quer dizer, o povo que trabalha principalmente, ele gasta o que ele ganha. Quer dizer, o povo que gasta o que ganha é que sustenta toda essa gente aí de espertalhões que usam, inclusive, do dinheiro para atacar o povo. O ser humano, olha, tem que usar o que ele tem para fazer o bem. Se ele não faz isso, ele está... se estrumbica. Principalmente no futuro, né? Doutor Kepp, inclusive mesmo agora no presente, o senhor estava dizendo do ser humano que tem uma ética menor e que inferniza o próximo, né? Então a gente vê tanta gente que os amigos se afastam, tenta o casamento 1, 2, às vezes 3, 4, às vezes 5 casamentos não dão certo. Os filhos também se afastam, ou às vezes na profissão, na carreira, não consegue ir para frente. Então, aí a própria pessoa diz, mas eu não sei porque parece que eu tenho um karma, que eu tenho que pagar pecados das outras vidas. Como essa pessoa poderia ter um grande progresso se ela perceber que por trás dessa máscara, dessa conduta que ela imagina que ela tem de aceitação, de esforço, ela está cheia de inveja, irritando as pessoas, sabotando os outros,
que ela se coloca acima de todo mundo, se vendo dono da verdade, que não faz diálogo com ninguém, que só fala de si mesmo, egocêntrico, ou então muito pesado, pessimista. Existe uma série enorme de comportamentos, de atitudes que afastam os outros, que irritam os outros e que a pessoa muitas vezes não tem consciência disso e estraga a própria vida. Então vamos agora à terceira pergunta, né? Eu acho ela essencial nesse momento crucial que a humanidade passa, onde nós temos muitas guerras, muita destruição, muita fome, muita miséria por todo lado. Eu acho que, inclusive, as nossas ciências têm sido insuficientes para explicar esses fenômenos e lidar com eles de forma apropriada, com as doenças humanas, em todos os níveis. Então, todas as ciências, sem exceção, podem se beneficiar da aplicação da trilogia analítica. Por exemplo, na biologia, nós entendemos como sendo o DNA o bloco de construção de todo o organismo humano. Na verdade, o próprio DNA, ele advém de uma energia formadora. Essa mesma energia que faz o átomo, faz o DNA. Então, se o DNA tiver algum problema, é porque existe um problema na energia que o forma. Então, o campo de estudo deveria se voltar mais para o campo da energética, na biologia. No campo da medicina, isso também é claro. O ser humano tem um problema mental de qualquer ordem, ele tenta resolver isso através de elementos materiais, através de substâncias químicas. E isso é inferior ao próprio fenômeno e, portanto, insuficiente para tratá-lo de forma adequada. Ele tem que tratar a mente dele para corrigir o corpo. Ele tem que tratar a parte interior dele para poder corrigir o corpo. E, por último, a desinversão nesse campo da própria física nos levaria à compreensão de todos os fenômenos energéticos envolvidos entre os elementos do universo. Entende? Por exemplo, nós poderíamos hoje em dia já ter veículos que cruzassem os espaços sem ter problema de ter que se preocupar com que tipo de combustível eu vou utilizar, porque o combustível seria o próprio universo, o próprio combustível, a própria malha do espaço que faz o universo seria o combustível. Nós não precisaríamos ter mais poluição, não precisaríamos mais ter esses problemas de falta de alimentos, entende? Então eu acho que todo mundo tem como se beneficiar disso. A trilogia analítica funciona para a humanidade como pronto-socorro. E eu sou finlandesa e especialmente eu estou pensando Finlândia, onde pessoas sofrem muito de depressão, doenças e alienação geral. Através da conscientização, as pessoas poderiam ter ajuda com todos os problemas de alcoolismo e agora, ultimamente, drogas. Pessoas jovens estão usando muito drogas. Só esta conscientização poderia ajudar muito pessoas. Eu acho que a difusão da trilogia analítica no mundo todo, se bem que já é difundida no mundo todo e muitas pessoas não sabem disso, mas é importante porque a conscientização dos problemas da humanidade, especialmente da inveja e da inversão, é fundamental para entender que se a sociedade é uma sociedade doentia, se a mídia, por exemplo, está mal, sofre, por exemplo, de uma grande censura, etc., é porque todos esses problemas são os próprios seres humanos que causam. Então, eu sou da Suécia, eu vim para o Brasil para participar nesse trabalho, para trabalhar aqui na Millennium. Eu acho que esse trabalho é muito importante para a humanidade, sim. Por exemplo, na Suécia tem um monte de adolescentes que bebem muito, que está destruindo as vidas deles. Então, a trilogia é muito importante para eles saber sobre essas inversões que todo mundo tem, essa coisa que faz nós pensar que as coisas boas é uma coisa ruim e as coisas ruins são uma coisa boa. É muito importante para eles, para meu país. Então, a conclusão que nós podemos tirar é a seguinte: não é uma questão só de fazer o bem, porque é impossível, né? O ser humano tem uma dose de maldade muito maior do que a de bem. Então, o importante é não só ele tentar fazer o bem, mas ele conscientizar o mal.
Então, a consciência do mal, a consciência dos erros, dos pecados, como falam as religiões, é fundamental para que o ser humano consiga realmente entrar na realidade do bem. Então, ver problemas passou a ser um grande remédio. Então, até. Porque essa sociedade organizada para ganhar dinheiro, para a corrupção política, corrupção em geral do conhecimento, uma sociedade que não é organizada para viver o bem, para viver a razão, para viver até a estética, né, a ética, então é uma sociedade que está caminhando para o fim. Muitas pessoas pensam que através da corrupção, através até do roubo, né, do golpe, da mentira, etc., que vai ter vantagem na vida. Não, tudo aquilo que não é virtude, que não é o bem, destrói o indivíduo. Imagina se nós conseguirmos isso, deixar o povo trabalhar, deixar o país desenvolver. Aí nós teremos um reino incrível aqui na Terra. Onde existe corrupção atrás, tem a virtude. Onde existe a doença, tem a sanidade atrás. Onde existe o mal, tem o bem. Então, o mal só pode existir onde esteja o bem. A doença, onde esteja a saúde. E a corrupção, onde esteja a realidade.